Graça e paz, querido irmão, graça e paz, querida irmã. Estamos aqui mais uma vez para compartilharmos uma porção da palavra de Deus, uma palavra que possa edificar a nossa vida, uma palavra que possa fortalecer a nossa fé e que possa nos impulsionar a continuar caminhando, indo ao encontro daquilo que Deus tem preparado, planejado, projetado para as nossas vidas. Eu tenho uma palavra hoje que se encontra no livro de João, capítulo 14, versículo de número 6. Eu gostaria de compartilhar essa palavra hoje com os irmãos. Quero cumprimentar a minha irmã, Juliana, que já está aqui conosco, para poder juntos avançarmos em prol do reino de Deus. Muito obrigado, Juliana, pela tua presença. Já vejo que o nosso irmão Francisco também está chegando, está aqui com a gente para juntos louvarmos a Deus e compartilharmos uma palavra do Senhor. Querido irmão Francisco, Deus te abençoe, meu irmão. Beijo no coração. Louvamos a Deus pela sua vida, pela disponibilidade que você tem tido pelo reino, Francisco. Vimos hoje o vídeo que vocês ontem estiveram nas ruas da cidade de Cabo Frio, orando pelos comércios. É isso aí, meu irmão. Esse é o tempo de nós avançarmos, é o tempo de nós sairmos das quatro paredes, sairmos do comodismo, sairmos da nossa zona de conforto e avançar em prol do reino. Precisamos usar o que nós temos hoje, as nossas armas, as nossas ferramentas, que não são carnais, mas diz a Bíblia que são espirituais as nossas armas, para destruir fortalezas, estabelecer o reino de Deus onde nós chegarmos. E hoje eu gostaria de compartilhar uma palavra de Deus com você, que encontra-se no livro do Evangelho de João, capítulo de número 14, versículo de número 6, que diz assim: Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu vou repetir. Diz a Bíblia: Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Francisco, eu também te amo, meu irmão. Você é uma bênção na minha vida. Olha quem está aqui também, nossa amiga, nossa irmã Dalva, lá de São Paulo, São José do Rio Preto. É isso, Dalva? Eu não lembro da sua cidade. Fala aí qual a sua cidade que eu não lembro. Está aqui com a gente também, já estou olhando ali, Leandro Vignoli, um dos seminaristas da Igreja Metodista Central em Cabo Frio. Leandro, obrigado pela sua presença, meu irmão. Obrigado pela parceria. Obrigado pela disponibilidade que você tem tido para cooperar para o crescimento do reino. É isso aí. Precisamos de uma igreja unida, forte, uma igreja que tem foco no fé e foco nos planos, nos projetos, nos propósitos de Deus e que a prioridade seja o reino. Né? Então, diz a Bíblia, respondendo Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu queria falar com você nesse momento sobre 5 razões que nós temos e devemos amar ao Senhor. 5 razões que nós temos para amar ao Senhor. E a primeira razão que nós temos para amar ao Senhor, a primeira razão que nós temos para louvar ao Senhor, a primeira razão que nós temos para nos curvar diante de Deus é que Jesus é o caminho. Quero agradecer a presença do meu amigo Alan, companheiro de jornada, já está aqui com a gente. Obrigado, Alan. Deus abençoe sua vida, meu irmão. Que a paz do Senhor te alcance, em nome de Jesus. Então, querido, a primeira razão que eu quero compartilhar com você nessa noite, que nós temos para amar ao Senhor, que nós temos para bendizer ao Senhor, é que Jesus é o caminho. A Bíblia diz que Jesus disse: Eu sou o caminho. Jesus não é uma viela. Jesus não é um atalho. Jesus não é um beco. Jesus não é uma bandalha. Jesus não é uma opção. Jesus é o caminho. Então a primeira razão que eu e você temos para amar ao Senhor é porque Jesus é o caminho. Jesus é o caminho que nos conduz a uma vida de paz. Jesus é o caminho que nos convida a uma vida de amor. Jesus é o caminho que nos convida a uma vida de graça e misericórdia. Jesus é o caminho
que vai nos levar ao encontro com o Pai. Jesus é o caminho que vai nos proporcionar a oportunidade de mudar a nossa vida, de mudar a nossa história, de mudar a nossa condição. Eu tenho dito que a sua condição hoje não define o seu futuro, não define a sua vida, porque o seu posicionamento em Deus irá fazer toda a diferença. Então, a primeira razão que nós temos hoje para amar ao Senhor é porque nós temos um caminho. Nós temos um caminho para amar ao Senhor. Nós temos um caminho para amar ao Senhor. Há caminhos que ao homem agradam ao coração. Há caminhos que ao homem atrai a vida da gente, porque nós somos atraídos e nós somos por aquilo que nós vemos. E muitas vezes há situações e há momentos na nossa vida que a gente olha e a gente é atraído, a gente é enganado, a gente se permite ir para o abismo porque fomos enganados por caminhos que pareciam bons. E são caminhos que levam à morte, como diz o livro de Provérbios. E Jesus, então, ele nos traz uma mensagem dizendo que ele é o caminho. Ele é o caminho que pode devolver a cada um de nós dignidade, vida. Há muitos de nós que estão vivendo à margem da sociedade. Há muitos de nós que estão vivendo uma vida completamente rejeitada, discriminada por sua condição no momento. Há muitos de nós que estão passando por situações e que precisam ter um encontro com Jesus que vai lhe apontar o caminho para mudar a sua história, para mudar a sua vida, para mudar toda a sua condição de uma vida digna da qual Deus tem para ele, ou para ela, ou para nós. Então a primeira razão que nós temos hoje para amar ao Senhor é porque Jesus é o caminho. Ele é o caminho que vai nos conduzir a uma relação de comunhão, de intimidade com o Pai. Jesus é o caminho que vai nos fazer conhecer na intimidade o Pai. Porque não há outro jeito de chegar ao Pai. O profeta Isaías diz que Deus ele prepara para nós caminhos no deserto. E eu não sei qual é a sua condição hoje, eu não sei qual é a sua realidade, eu não sei qual é a sua vida hoje, mas uma coisa eu posso dizer para você nessa noite. Jesus ele te aponta um caminho para mudar a sua realidade de vida. Talvez você seja uma pessoa hoje extremamente entristecida, aflita, uma pessoa que esteja vivendo em profundas angústias. Talvez você seja uma pessoa que não tenha paz no seu coração, uma pessoa extremamente atormentada. E aí eu venho aqui nesta noite dizer para você uma coisa. Jesus, ele tem um caminho para mudar a sua história. Ele tem um caminho para mudar a sua vida, ele tem um caminho para mudar a situação da sua família, ele tem um caminho para mudar a situação, quem sabe, dos seus negócios, da sua empresa, do seu ministério, porque ele é o caminho. Há um caminho sobremodo excelente diante de nós, apontado por Jesus. E ele diz isso para nós: olha, eu sou o caminho. Não há outro jeito, não há outra solução. A nossa confiança, a nossa fé, a nossa certeza, a nossa esperança de dias melhores, de uma vida de conquista, de sucesso, de realizações, precisa estar em Cristo Jesus, que é o caminho. E se ele não for o caminho que te leva a uma vida de conquista, de sucesso, de realizações, você vai viver extremamente enganado por caminhos que parecem bons, mas que vai levá-lo à morte, como diz Provérbio. Porque há caminhos que parecem bons e que levam à morte. A Bíblia diz
que o diabo, ele se apresenta como anjo de luz, e muitas vezes o diabo ele se apresenta como anjo de luz, trazendo propostas indecentes, trazendo propostas mentirosas, enganosas, sabe? Mostrando caminhos que parecem bons e que no final vai levá-lo à morte. Então eu venho dizer para nós nesta noite que nós temos uma razão para buscar a Deus, nós temos uma razão para amar a Deus, nós temos uma razão para nos curvar diante de Deus. Nós temos uma razão, sabe, para abrir o nosso coração e apresentar para Ele toda a nossa intimidade. E essa razão é porque Ele é o caminho que pode nos conduzir a uma vida transformada, restaurada e liberta. Hoje, por exemplo, eu conversava com o irmão e falávamos sobre Zaqueu. A Bíblia diz que e um dia ele teve um encontro com o caminho que pôde mudar a sua história. E quando ele encontrou o caminho, imediatamente ele disse: se eu tenho pecado, eu quero restituir 4 vezes mais a essas pessoas. Sabe por que isso foi possível, meu irmão, minha irmã, na vida de Zaqueu? Porque ele encontrou o caminho que pôde mudar a sua história, ele encontrou o caminho que pôde mudar a sua mentalidade. Ele encontrou o caminho que abriu o seu entendimento, ele encontrou o caminho que abriu os seus olhos, que sabe que tirou dos seus ouvidos o tampão que o impedia de ouvir a mensagem de salvação. Por isso que Zaqueu teve a vida transformada e liberta, sabe, de uma forma instantânea, como diz a Bíblia. Porque ele encontrou o caminho. Então você e eu, nós temos hoje razões para amar o Senhor, e a primeira é que Ele é o caminho. Entre por esse caminho, o caminho que Jesus te apontar, caminhe por ele, avance nesse caminho, rompa as suas limitações humanas, rompa o seu cansaço físico, emocional, sentimental, espiritual, por este caminho que Cristo Jesus está apontando para você, porque ele vai te levar a uma vida de conquistas, de vitórias e de realizações em Deus. Então, a primeira razão que eu e você temos para amar o Senhor nesta noite é porque Ele é o caminho. E que caminho, irmão? Não é um caminho cheio de buracos, não é um caminho cheio de quebra-molas, não é um caminho, sabe, de rua, sabe, desnivelada, não é um caminho qualquer, não é um beco, não é uma viela, não é um atalho, é o caminho, entenda isso, que vai mudar a nossa história completamente. E a segunda razão que nós temos para amar ao Senhor e que eu quero compartilhar com você nessa noite é que Jesus disse: olha, eu sou o caminho e eu sou a verdade. Jesus é a verdade que liberta. Há o texto que diz o seguinte: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se a verdade te libertar, verdadeiramente sereis livres. Há muitos de nós que estamos precisando ser libertos dos nossos conceitos humanos. Há muitos de nós que estamos precisando ser libertos das nossas razões humanas, das nossas opiniões, das nossas ideias. Há muitos de nós que estamos precisando ser libertos dos nossos achismos. Sabe por quê, irmãos? Porque o que eu penso, o que eu acho, sabe, o que eu gero dentro de mim de opinião, não muda a verdade de Deus sobre mim, que pode mudar a minha história e que pode me libertar. Certa vez, Jesus teve um encontro com uma mulher samaritana. E naquele momento Jesus começou uma conversa com aquela mulher. E de repente Jesus ele pôde trazer uma verdade libertadora para aquela mulher que era escrava do pecado. Uma mulher que vivia uma situação completamente de vergonha, uma vida de humilhação. Quando Jesus disse para a mulher samaritana o seguinte: olha, tu tiveste 5 maridos e o que agora tem não é seu. E aquela mulher, então, tem um encontro com Jesus, porque Jesus dá a ela a água da vida, porque Jesus vai tirar a água do poço. E aquela mulher diz o seguinte para Jesus: olha, como é que você vai beber água se você não tem que tirar? E Jesus diz para ela o seguinte: olha, mulher, se tu soubesse que ele pede água, tu lhe pediria e ele te daria a água da vida. Te daria uma água que você nunca mais tornaria a ter sede. Há muitos de nós que estamos sedentos espiritualmente, com sede. Há muitos de nós que estamos presos nos nossos delitos e pecados por conta, sabe, daquilo que nós geramos de humano dentro de nós, por conta daquilo que a gente olha, daquilo que a gente julga.
E aí a gente precisa ter um encontro com essa verdade que pode mudar, que pode nos libertar. Eu costumo dizer que a verdade liberta e o verdadeirismo mata. Irmão, e qual é a diferença da verdade e do verdadeirismo? A verdade, irmão, que liberta é a verdade que vem do coração de Deus, é uma verdade que vem revelada do céu, que vem encharcada de unção, que vem encharcada de poder, uma verdade que vem encharcada de amor, de misericórdia, que nos alcança sem nos julgar, nos transformando, nos libertando, mudando a nossa história. As nossas verdades, muitas vezes, quando nós falamos, queremos, falar a verdade para determinadas pessoas, a gente quer falar das nossas verdades a todo custo. E às vezes as nossas verdades elas são carregadas de ódio, de rancor. Às vezes as nossas verdades elas são carregadas de vingança, de sentimento, sabe, de ódio que são gerados dentro de nós. E aí a gente quer impor as nossas verdades para as pessoas a qualquer custo, de qualquer maneira, de qualquer forma. Querido irmão, querida irmã, não é assim que o Senhor nos trata. Não é assim que o Senhor nos traz a verdade dele. Sabe por quê? Porque ele é extremamente misericordioso. A Bíblia diz que as misericórdias de Deus, diz o livro de Lamentações de Jeremias, que as misericórdias de Deus são a causa de não sermos consumidos, pois elas renovam-se a cada manhã. Sabe por quê, irmão? Que as misericórdias de Deus renovam-se a cada manhã. Porque nós precisamos ter um encontro com a verdade que vai nos libertar, que vai nos transformar, que vai mudar a nossa história. A verdade que vai arrebentar as algemas, as correntes e os grilhões. Sabe, de tanta gente que precisa hoje ser completamente livre para buscar, para ter paz, para ter vida e vida em abundância. Há uma canção antiga que diz que a vida que Cristo oferece, o mundo não pode te dar. A vida que Cristo oferece, a verdade de Cristo não está no mundo, não está nos livros de muitos autores que nós conhecemos por aí. A verdade de Cristo não está, sabe, nas pessoas mais cultas que nós conhecemos. A verdade que pode transformar a nossa vida, ela está contida na palavra de Deus, porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A fé, ela pode mudar a nossa história. Então a verdade, ela está na palavra que pode impactar a nossa vida e mudar a nossa história. Nós precisamos trazer essa verdade, viver essa verdade. Deixa eu dizer para nós, essa noite que aqui estamos, este é o tempo de ministrarmos a palavra de Deus, esse é o tempo de pregarmos a palavra de Deus. Diz a Bíblia que nós tempo e fora de tempo. Diz a Bíblia que nós precisamos semear a palavra de Deus. É tempo de nós sermos luz do mundo, sal da terra. É tempo de nós estabelecermos o reino de Deus. Então, irmãos, é tempo de falarmos da verdade do Senhor e ter essa verdade em nós. Então, nós aprendemos nessa noite. A primeira razão que nós temos para amar o Senhor é que Ele é a vida, Ele é o caminho. A segunda razão é que Ele é a verdade. A terceira é que Ele é o caminho. Jesus disse, olha, eu sou, sabe, a primeira razão é que Ele diz, olha, eu sou o caminho. A segunda razão, eu sou a verdade. A terceira, Ele é a vida. Jesus é a vida. Não há vida fora de Cristo Jesus. Não há vida que possa mudar a sua história. Não há vida. Há muitas pessoas nesse momento extremamente mortas espiritualmente. Pessoas abatidas, angustiadas, aflitas. Pessoas sem conseguir olhar para frente. Pessoas sem conseguir pensar. Pessoas sem conseguir ouvir. Porque estão mortas nos seus sentimentos, mortas nas suas emoções, mortas no seu espírito. Pessoas que estão precisando receber o impacto da vida de Cristo em suas vidas. Então deixa eu dizer para nós, Jesus é a vida. Ele é o caminho, a verdade e a vida. A vida que Cristo oferece, o mundo não pode te dar. É vida perfeita em amor. Sabe, a vida que Cristo oferece é vida que nasce da morte. É vida que traz o perdão. Deixa eu dizer, quando Jesus estava na cruz, e naquele momento em que ele estava morrendo, sabe? Quando ele deu o último suspiro, ali não tinha morte, ali tinha vida. E era a vida eterna que estava sendo estabelecida na cruz a partir daquele momento por Cristo Jesus.
Lembra-se do ladrão, uma à esquerda, outra à direita? Diz a Bíblia que um zombava de Cristo e o outro dizia: nós estamos aqui na cruz porque nós cometemos pecados e delitos, estamos aqui porque merecemos. E naquele momento o ladrão olhou para Jesus e disse assim: lembra-te de mim quando estiveres no paraíso. E qual foi a resposta de Cristo? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Aquele ladrão saiu da morte eterna e passou para a vida eterna em Cristo Jesus, no último suspiro da sua vida. Existe vida eterna que está nos aguardando, meu irmão, minha irmã. Você que está aí me ouvindo, que talvez ainda não teve a oportunidade de confessar Jesus como seu único e suficiente Salvador, de declará-lo como Senhor da sua vida. Deixa eu dizer uma coisa para você: você precisa confessar Jesus como Senhor da sua vida. Sabe por quê? Porque Ele é vida que pode mudar a sua história, a sua vida. Ele é vida que pode mudar a história da sua casa, da sua família. Talvez você esteja vivendo debaixo hoje de um jugo de morte, de depressão, quem sabe a sua casa hoje seja uma casa extremamente destruída, varrida pelo inferno. E eu quero dizer para você nesta noite, eu quero falar para você nesta noite como profeta: a vida de Cristo pode mudar todo o seu cenário, por mais caótico que seja. A vida de Cristo pode mudar todo o seu cenário, por pior que seja, ainda que todos que estejam à sua volta digam para você, digam para sua casa, para sua família, para o seu ministério, para os seus negócios, que não há mais jeito. Eu quero dizer para você o seguinte: a vida de Cristo, ela muda, ela transforma. Sabe por quê? Porque é vida que nasce da morte. Então, meu querido, a terceira razão que nós temos para amar o Senhor nessa noite é que Jesus é vida. Ele é vida. Então, a primeira razão que nós temos para amar o Senhor é que Ele é o caminho, a segunda é que Ele é verdade, a terceira é que Ele é vida. A quarta razão que nós temos para amar o Senhor é que Ele nos convida a morar no céu. Ele nos convida. E aí, olha o que diz o texto. Olha o que diz o texto. Vamos ler. Versículo de número 1, capítulo número 14. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. A quarta razão, querido irmão, a quarta razão, querida irmã, que você tem para amar o Senhor é que Ele te convida a morar no céu. Onde você quer passar a sua eternidade? Sabe o que é eternidade, querido? Sabe o que é eternidade, querida? Eternidade é ausência de tempo. Na eternidade você não vai contar os segundos, os minutos e as horas. Na eternidade você não vai ter problema com o frio ou com o calor. Na eternidade você não vai ter problema com as estações. Na eternidade você não vai ter problema se está ficando mais velho, se a sua pele está enrugando. Na eternidade você não vai ter problema com vaidade. Na eternidade você não vai se olhar no espelho para ver se o músculo está crescendo depois de 4 horas de academia. Na eternidade você não vai ter, porque a eternidade é ausência de tempo e Jesus nos convida a morar com Ele na eternidade. Então a escolha é minha, a escolha é sua, a escolha é nossa, de onde nós queremos passar a nossa eternidade. Ele nos convida a morar no céu e é uma morada lá para cada um de nós. E deixa eu dizer uma coisa para você: o apóstolo Paulo dizia assim: olha, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Se você, porventura, está servindo a Jesus, já o aceitou como o autor e consumador da sua fé, como seu único e suficiente Salvador, se você já tem essa convicção, querido, deixa eu dizer uma coisa para você: não tenha medo da morte. Sabe por quê? Porque a morte não existe para o crente. A morte não existe para o crente. Sabe por quê? Porque a vida de Cristo é a vida que nasce da morte.
Bíblia diz que o salmista diz o seguinte, que o Senhor tem prazer na morte dos seus santos. Sabe por quê? Porque quando nós aqui morremos, nós morremos para nascer de novo. Nós morremos para estar com Cristo na eternidade. Nós morremos para viver o cumprimento de uma promessa. Quando eu morro, e está se cumprindo na minha vida. Não tenha medo da morte. Sabe por quê? Porque Jesus é o caminho, a verdade, a vida, e ele te convida a morar no céu, ele te convida a passar a eternidade com ele. E a quinta razão, para concluir essa nossa reflexão nessa noite, a quinta razão que eu quero compartilhar com você nessa noite é que ele é o único Salvador. Não há outro Salvador além dele. Não há outro que vai te conduzir a uma vida de salvação. Não há outro que vai te levar a estar junto do Pai. Não há outro que vai estar à destra do Pai intercedendo por você. Não há outro que será o seu advogado. Não há outro que vai, sabe, olhar para o Pai e dizer: Pai, esse aí é aquele que eu orei e disse que eles pudessem ser um conosco. Sabe, não há outro. Ele é o único, querido. Ele é o único. Então eu venho aqui nessa noite para dizer para cada um de nós que nós temos razões para servir, para amar ao Senhor. E as razões, dentre tantas e tantas e tantas razões que nós temos para amar, para servir, para nos curvar diante da grandeza do senhorio de Deus, eu destaquei 5 razões nessa noite. A primeira razão é porque Ele é o caminho. A segunda razão, que Ele é a verdade. A terceira razão, que Ele é a vida. A quarta razão, que Ele nos convida a morar no céu. E a quinta razão é que Ele é o único Salvador que vai nos dar a oportunidade de viver com o Pai, de viver com o Filho, de viver com o Espírito Santo na eternidade. Tenha essa certeza. Tenha essa convicção no seu coração, na sua vida, para que você tenha uma vida debaixo da presença do Senhor, debaixo do esconderijo do Altíssimo, debaixo das asas do Senhor, para que você possa andar debaixo das bênçãos que Deus tem para a sua vida. Tenha essa certeza, tenha essa convicção. Abra o coração e deixe Deus conduzir, deixe Jesus conduzir a sua vida por um caminho sobremodo excelente. Por mais difícil que esteja a sua vida, por maior que sejam os seus problemas, as suas lutas, os seus dilemas, as suas dores, Jesus é o caminho. Ele é a verdade, Ele é a vida, Ele é o único. Ele te convida a morar no céu. Ele é o único Salvador que pode mudar a sua história por completo. Que Deus possa abençoar a sua vida e que o Espírito Santo continue acrescentando ao seu coração esta palavra e que você tenha convicção dos planos, dos propósitos, dos projetos que Deus tem para a sua vida, em nome de Jesus. Bom estar aqui com você mais uma vez e até a próxima. Então deixa eu te pedir um favor, se essa mensagem ela edificou a sua vida, ela falou o seu coração de alguma forma, compartilhe com o maior número de pessoas, para que mais pessoas sejam abençoadas, para que mais pessoas sejam alcançadas e que para que o reino de Deus avance e vá a lugares que a gente não imagina e onde ele possa chegar. Amém? Que Deus te abençoe e muito obrigado pela companhia dos irmãos que estiveram aqui comigo. Até a próxima, querido, e que o Espírito Santo continue falando ao seu coração, em nome de Jesus. Amém.